Bom dia, começando a hora morning aí. Começando a hora morning um pouquinho atrasado aí, né, pessoal? Um pouquinho atrasado, deu um pau aqui no celular, não entrava live de jeito nenhum. Reiniciei o celular, continuou não entrando aí, não sei, fui tentando aqui e deu certo. Deixa eu arrumar aqui que. Nossa, misericórdia, mas agora parece que deu tudo certo. Vamos nessa? Vamos para nossa live de hoje, onde a gente vai falar aí um tema especial, Áurea Morning especial. Vamos falar aí sobre educação financeira para crianças. Muito legal o tema de hoje. Esse programa aqui, o Áurea Morning, é um programa onde a gente fala sobre inteligência financeira, né? A inteligência financeira, ela não só engloba, eu sempre falo isso, que ela não somente engloba as, as partes mais técnicas das finanças, então, por exemplo, dívidas, investimento, mas também a parte principal, que é a parte emocional, né? O dinheiro, ele é uma coisa majoritariamente emocional, e por que não, né? A maior parte das. Já é escasso a educação financeira. E mesmo sendo escasso, a maior parte sempre ensina a parte técnica, né? Sendo que finanças ela é majoritariamente emocional. E hoje, com comemoração ao Dia das Crianças, temos esse episódio especial onde a gente vai falar aí, né, da educação financeira voltada para as nossas crianças e qual que é a real importância disso, né? É, é importante que você ensine educação financeira porque mais cedo ou mais tarde todo mundo vai lidar com o dinheiro um dia, mais cedo ou mais tarde. Então, é, a criança que ela não é educada no, com as informações, não é transmitido a ela as informações, o jeito correto de lidar com o dinheiro, ela vai ser moldada pelo que o mundo, a sociedade entende do dinheiro. E atualmente o retrato da sociedade é algo caótico em relação ao dinheiro. Então, a sua criança, se ela não receber uma educação adequada é, financeiramente em relação ao dinheiro, ela vai ser moldada por um sistema caótico. Então, assim, hoje o tema tá muito legal. Já compartilha. Se você tá no Instagram, clica no aviãozinho aí, chama a galera. No YouTube, clica no compartilhar. Compartilha com no mínimo 3 pessoas que precisam ouvir isso, que precisam dessa informação, que você tem pessoas que estimam, que precisam saber, pais que precisam saber de educação financeira para transmitir para os filhos, que é exatamente hoje esse tema muito importante que a gente vai falar hoje, tá? Para começar, eu quero falar sobre uma informação, né? Um dado da pedagogia e da psicologia, que são as janelas de aprendizagem, tá? É um conceito que eu descobri nesse livro aqui, e é um livro que eu já quero indicar. Eu tô vendo, eu sei que fica ao contrário aí, eu filmando aqui pelo Instagram, mas mesmo assim, eu acho que dá pra você ver aí, tá? Ele é um livro do Robert Kiyosaki, no qual a tradução em português aqui, o nome do livro em português, é O Empreendedorismo Não Se Aprende na Escola. Só que na verdade deram esse nome parecendo aqueles nomes de filme dublado, né? Você já viu aqueles nomes nada a ver? Porque o título original ele tá bem aqui embaixo ali. Why A Students Work for C Students. Então, por que que os estudantes A trabalham para os estudantes C? Que ele contextualiza aqui? Ele contextualiza o porquê. Estudantes A é geralmente aquela pessoa que é acadêmica, né? Que tem as maiores formações. E os C Students é aquela pessoa que tem a educação básica e olhe lá, né? E por que ele fala isso? Ele contextualiza porque hoje, se você for ver o cenário do empresariado, do empreendedorismo, ele é assim. Você vê Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg, até pessoas do cenário brasileiro é, tem essa característica de realmente não ter ido para a escola, de se tornado pessoas
bilionárias, milionárias, simplesmente por empreender a função dos seus negócios, né? Por resolver um problema através dos seus negócios. Então também coloca na lista aí Walt Disney, Henry Ford e a lista continua, né? Então esse livro ele dedica-se a explicar isso, exatamente isso. Por que que os estudantes que vivem na faculdade, que se forma no maior nível que tem, que estuda na melhor universidade, saem e vão arrumar um emprego e trabalhar para os estudantes C. Porque essa é a mecânica, né? E assim, por mais que ele é um livro que ele aborda esse tipo, ele faz uma crítica e traz boas soluções, uma crítica construtiva e traz boas soluções para o sistema educacional, principalmente o sistema financeiro. E mais do que um livro, principalmente ele foi escrito, né? Você aprende muito com ele, né? Você como pessoa aprende muito com esse livro, mas esse livro ele tem conceitos importantíssimos para pais. Ele tem ele é bem até que relativamente bem grossinho. Ele tem aqui, conforme vão passando os capítulos, eu não vou tentar procurar aqui, mas conforme vão passando os capítulos, ele tem anexo, no final de cada capítulo, ele tem um anexo onde ele dá alguma instrução para os pais educarem os filhos baseado naquele capítulo que foi escrito, né? Então ele dá um ensinamento, tem um capítulo, no final tem ali um anexo que é para uma educação voltada aos pais. E ele fala exatamente disso. Voltada aos pais não, né? Voltada aos filhos, né? Educação financeira voltada aos filhos. Então ele fala dessas 3 janelas de aprendizagem e tal, e traz ali realmente informações relevantes de que a gente tem 3 janelas de aprendizagem na nossa vida. A primeira delas é do 0 aos 12 anos, a segunda dos 12 aos 24 e a terceira dos 12 aos 36. Eu não quero entrar em detalhes porque não vai dar tempo, a gente tem bastante coisa para falar. Mas ele fala que a primeira janela de aprendizagem, a janela do 0 ao 12 anos, é onde a criança é uma esponja. Ela tá sugando, ela tá ali. É um salto muito grande que ela tem, né? Um salto quântico que ela tem, um conhecimento que ela tem, porque ela tá absorvendo tudo. E ali, na janela do 0 ao 12 anos, onde ela vai aprender as coisas que ela vai levar para a vida toda. Então, isso já ele evidencia que a psicologia, a pedagogia estudou de que o que você aprende nessa primeira janela do 0 ao 12 anos é o que você vai levar para a vida toda, né? Depois você pode até esquecer, mas o conhecimento do 0 ao 12 é o conhecimento que te molda, né? Então, caráter, valores, ensinamentos importantes, religião, então tudo ali são conhecimentos realmente que vão se perpetuar para a sua vida. Já a fase dos 12 aos 24 é uma fase que eles chamam de rebeldia, que é quando o recém-jovem e o adolescente, eles se rebelam de tudo. Então eles sabem de tudo, eles querem questionar tudo. E isso, assim, tem claro, com certeza as complicações disso, né? Mas existem coisas muito boas que saem disso, porque a inovação, ela sai do questionamento, né? A inovação, o movimento de se inovar, ele sai do questionamento. E ele cita vários registros aqui de movimentos grandes que saíram dessa fase mais rebelde, Rolling Stones, Beatles, Kurt Cobain, Michael Jordan. Então, é bem interessante você entender essas janelas. Então, por que é importante você ensinar educação financeira para o seu filho quanto antes? Porque se você conseguir fazer isso na primeira janela, você vai moldar o seu filho a ele levar um conteúdo que ele aprender um conteúdo que ele vai levar para a vida toda, né? Então, essa é realmente a importância. Ainda que ele esteja fora dessa janela, ainda que ele esteja fora da janela, não o ensino não é desprezado, só que o modo de compreensão é diferente, né? Ele explica que na segunda janela, o modo de compreensão é você expor as consequências.
Ó, beleza, tem isso daqui, você vai fazer isso daqui? Ok, mas essas são as consequências. E ele decide, afinal já está se formando um indivíduo próprio, né? Sai aquela necessidade do pai, aquela imposição do pai controlar o filho e passa o filho a atuar como um indivíduo próprio, com as suas próprias curiosidades, com os seus próprios questionamentos, e aí é onde você expõe as consequências. Então, ainda que seu filho esteja nessa janela, não é realmente um caso perdido. Mas vamos seguir adiante, eu quis só ilustrar e só falar disso aqui pra gente conseguir contextualizar a importância de você educar a criança desde o início, tá? Eu trouxe eu trouxe alguns temas, na verdade um tema bem interessante e prático, mas também trouxe um tema de caráter emocional muito interessante, tá? O primeiro deles que eu quero falar, um tema mais prático, é investir ou poupar. Eis a questão, né? É a mesma coisa? O que eu devo fazer? Para isso, eu eu fiz alguns cenários, né? Porque assim, é muito comum o pai querer traçar objetivos para o filho, querer planejar o melhor para o filho, querer eu quero que meu filho vá para a faculdade, quero dar um carro para o meu filho com 18 anos. Enfim, é normal o pai querer traçar objetivos desde cedo para dar o melhor para o seu filho, né? E aí, em termos financeiros e práticos, eu fiz algumas simulações aqui que mostram o poder de você investir no futuro do seu filho, né? Então, eu coloquei aqui como um objetivo, isso você deve começar com um objetivo. Eu tomei aqui como exemplo uma faculdade de engenharia, mas lembre que isso é só um exemplo, você nem sabe se seu filho vai querer fazer uma faculdade de engenharia, mas isso aqui é um exemplo, tá? Um exemplo de uma faculdade de engenharia, eu fiz uma pesquisa em valores médios. Uma faculdade de engenharia, ela custa... aqui eu peguei engenharia mecânica, mas eu vi que é bem parecido os outros tipos de engenharia. Mas no seu período completo de engenharia, de 5 anos, o valor que gastaria de mensalidade, que investiria em mensalidades, seria um total de 91.560. Então, 91.560 é o valor completo da faculdade, considerando todas as mensalidades, os 5 anos, tá? É isso que, claro, sem contar material didático nem nada, né? Só que existe uma coisa bem importante a se fazer aqui, né? Como a gente está falando de planos futuros, o dinheiro ele vai sofrer uma coisa que se chama inflação, né? Eu não quero também entrar em detalhes técnicos, a gente não tem tempo. Inflação, ela, a grosso modo, é o índice que mede a valorização, o aumento dos preços, né? A valorização dos preços. Então, hoje, o que você compra com 100 reais não é o mesmo que você comprava antes com 100 reais. É a mesma mecânica. Hoje, com 100 reais, você compra muito menos. Você já viu aquela... Você vai no mercado e reclama, nossa, menina, tá caro, né? Hoje, com 100 reais, você não compra nada no mercado. Essa frase é clássica. Então, é isso que a inflação faz. A função dela é exatamente isso. Então a gente precisa atualizar esse dinheiro. Como a gente vai falar de planos futuros, a gente precisa atualizar esse dinheiro à inflação. Eu coloquei aqui uma taxa de inflação de 0,6 ao mês. No momento que eu estou gravando aqui, a taxa de inflação está mais que isso. Inclusive, a inflação bateu o recorde no mês de setembro, aí passou de 1%. Mas também a gente tem períodos que tiveram inflação baixa. Então eu coloquei 0,6 porque é uma média razoável, tá? E pra gente usar como um exemplo. Então 0,6% de inflação ao mês em 10 anos, esse valor corresponderia a R$ 186.580. Então R$ 186.580 vai comprar o mesmo 10 anos à frente do que 91.560 compra hoje, ok? Essa é a mecânica. O 186.580 é o dinheiro corrigido pela inflação. E aí a gente parte para a parte onde você vai começar a investir no sonho. Então eu separei um valor aqui, que é um valor que não é um absurdo, de R$ 350 por mês. Um valor onde que você investiria R$ 350 por mês, todos os meses, continuamente,
no sonho, no futuro do teu filho. Então, esse valor, se você colocasse esse dinheiro, R$ 350 mensais, poupados na caderneta de poupança, né, investidos na caderneta de poupança, se é que dá para dizer que é um investimento, em 10 anos você teria R$ 50.575,28 em 10 anos, poupando R$ 350 por mês todos os meses. Dá menos do que um terço do que a faculdade vai estar em 10 anos, né? Que é os 186 mil que a gente falou. Em 15 anos, se a gente jogasse esse valor 350 em 15 anos, esse valor daria R$ 84.129,98. Se a gente esticasse isso e colocasse para 20 anos, a gente estaria falando em R$ 124.590,86. Então, R$ 350 investidos hoje na caderneta de poupança, você fazendo isso regularmente, você teria isso. Agora, vamos falar assim, vamos considerar um cenário onde você se educou, você construiu a sua educação financeira e você agora sabe investir melhor, tá? Porque você sabe que a poupança não é o melhor investimento. Aí você vai e conseguir uma taxa de 1% ao mês. Você vai conseguir investir numa taxa de 1% ao mês. 1% ao mês, gente, não é uma coisa absurda de se conseguir, é um valor totalmente plausível, tá? É possível você conseguir até mais, mas eu coloquei 1% realmente porque é um valor base, né? Um valor médio que é realmente plenamente possível conseguir. A uma taxa de 1% ao mês, você investir nessa mesma quantia, em 10 anos, você teria R$ 75.411. Esse era o valor. Pouco menos que R$ 25 mil a mais que a poupança, só para você saber investir melhor, né? Em 15 anos você teria R$ 159.543,70. E em 20 anos? Ah, Felipe, se em 10 anos é R$ 75 mil, em 20 anos vai ser 150 mil, certo? Não. Existe aqui a mágica dos juros compostos. Os juros compostos, ele não é algo linear, ele não é uma matemática linear, onde cresce aqui em função do tempo, da mesma forma conforme você vai colocando os aportes, né? O gráfico linear, ele é linear, ele vai crescendo linearmente. O gráfico exponencial é o que acontece com os juros compostos. Ele começa devagarzinho e com o efeito do tempo, ele toma proporções astronômicas. Então, em 20 anos investidos, rendendo juros sobre juros, você teria R$ 309.814,42. É muita grana, né? É uma boa grana. Só que assim, como a gente está falando do plano em 10 anos, com R$ 75 mil aqui, você já paga aí um pouco menos que metade da faculdade desse plano que a gente estipulou aqui, que seria a faculdade do filho, né? Mas aí eu sei também, né? Eu até fiz uma segunda simulação aqui, porque eu sei que R$350, algumas pessoas vão conseguir mais, né? Algumas pessoas vão conseguir menos, mas 350 não é um valor que está ali acessível a todo mundo. Então eu fiz aqui um valor bem simbólico, que é um valor de R$100 por mês, tá? R$100 por mês, investidos durante 10 anos, a uma taxa de 1% ao mês, você teria 21.546. Gente, esses valores aqui já estão descontados o imposto de renda, tá? Eu já estou falando o valor descontado imposto de renda. 21.546. Então, se você poupar durante 10 anos apenas R$100 por mês, você terá, no final desses 10 anos, R$21.546. É realmente muito, muito interessante o poder que os juros compostos têm em função do tempo. Aí você estica isso, 15 anos, R$45.583,91. 20 anos, bom, se 10 é 21 mil, 20 anos é 42? Não, juros compostos, juros sobre juros.
em 20 anos, investindo R$100 por mês, você teria R$88.518, tá? Então a gente tá falando aqui, como a gente tá falando do plano em 10 anos, você teria 21.546. Você não vai pagar a faculdade completa do filho, que é o objetivo, mas você pode ajudar pelo menos o primeiro ano, né? Pelo menos ali o início você tem. Ou então, esse seu filho vai poder usar esse dinheiro para, se ele quiser abrir um negócio, por que não, né? Mas é importante isso aqui eu trouxe como base de simulação, é importante que, tratando-se de planos financeiros, o mínimo de tempo possível é melhor. Por quê? Porque é realmente muito difícil, para dizer quase impossível, você ficar investindo 20 anos. Eu não conheço ninguém, nunca vi ninguém que tenha essa disciplina de investir. Então, assim, quanto mais você reduzir, se for possível, até você investir um pouco mais em nome de você reduzir o tempo de investimento, é bom. Claro que assim, você tem que ter objetivos, então não significa que você vai parar de investir, mas significa que para esse objetivo, para cada objetivo que você for precisar cumprir, estabeleça planos, estabeleça tempos o menor possível, tá? Para você não sucumbir a uma necessidade de, como eu poderia dizer, uma necessidade de você desistir do plano, né? Porque realmente tá difícil demais, a consistência, você investe no plano e ele nunca chega, né? Então, assim, a gente tá falando bem aqui de planos futuros, mas assim, até lá, até que aconteça, a gente tá falando aqui, falou de 10, 15, 20 anos, até lá, existem conhecimentos que a gente precisa transmitir, educar as crianças para que elas lidem com o dinheiro de forma eficaz, tá? Eu separei aqui quatro deles para que você anote realmente, tá? Não deixe de você anotar e você entenda isso para você conseguir aplicar no seu dia a dia. São princípios aplicáveis, tá? Vamos lá, o primeiro deles que eu separei aqui é não amar o dinheiro, mas também não odiar. Por que eu falo isso? Existem muitos pais que criam crenças limitantes nos filhos, tá? Isso estou falando principalmente no dinheiro. Eu não sou especialista em coach, né? E nem psicologia, mas existem existem conceitos que são conceitos de filtros mentais, que são realmente filtros na sua mente que filtram a informação que chega e a direcionam para um lado positivo ou para um lado negativo, dependendo de como foi que esse filtro se instalou, né? Então, você vê muitos pais hoje virando pro filho, o filho que chega pro pai, pai, vamos comprar isso daqui, aí o pai vira pro filho, isso aqui não é pro nosso bico. Pronto. Você acabou de ensinar pro teu filho de que ele precisa aceitar aquilo que é imposto para ele, que ele não precisa lutar pelos seus sonhos. Não é pro teu bico, já era, fico aqui e aceito a vida como ela é, não preciso lutar pelos meus objetivos. Olha como que beira, às vezes a gente faz, às vezes a gente faz inconsciente, tá? Às vezes as pessoas sem maldade faz isso, tá? Mas são coisas que se você parar pra pensar, beira o absurdo. Você tá ensinando ao teu filho que ele não deve lutar pelos objetivos, que ele não deve lutar para conquistar aquilo que ele tem. Esse é um dos filtros, mas existem vários, né? Você vê pessoas, inclusive, usando a Bíblia de forma fora de contexto para falar sobre dinheiro. Dinheiro é raiz para todos os males, larga isso daí, os ricos não vão pro céu, entendeu? São coisas fora que são aplicadas fora de contexto para criar padrões que vão ali influenciar nas tomadas de decisões financeiras dessas crianças, né? Então, outra delas, dinheiro é feito para gastar. Às vezes você fala isso perto de um amigo, teu filho tá ouvindo, pronto. Porque o que acontece? Uma das coisas que o coaching estuda, como eu disse, eu não sou especialista, mas é que esses filtros, essas crenças limitantes, elas acontecem porque uma pessoa de hierarquia emocional maior instaurou elas em você.
Então, por exemplo, você tem seu filho, você é hierarquia emocional superior ao seu filho. O seu filho é uma esponja, ele está extraindo de você. Então, por você ser uma pessoa de hierarquia emocional maior, você está instaurando, o seu filho está absorvendo e criando filtros ali de crenças que realmente vão prejudicar ele lá na frente, que pode parecer bem inofensivas agora, mas vão prejudicar ele lá na frente, tá? Então, assim, por outro lado, a gente também não deve incentivar a querer, a desenvolver o amor pelo dinheiro. Deve haver o equilíbrio, né? Deve haver o equilíbrio, deve haver muita conversa, muita dedicação, realmente muito empenho, né, para você conseguir fazer com que essas coisas pouco a pouco sejam educação, porque a educação é isso, né? Ela não é uma coisa que você ensinou uma vez e vai ficar. É um trabalho ali de formiguinha que você vai fazendo pouco a pouco. O segundo ponto, o princípio que eu trouxe aqui é ensine os valores do trabalho, mas não ensine a trabalhar por dinheiro. Por quê? Porque isso aqui, gente, é fruto de um sistema totalmente falho. Trabalhar por dinheiro é um fruto de um sistema totalmente falho. Por quê? Eu vou te falar qual que é o sistema hoje. E você vai perceber aí que qualquer semelhança não é mera coincidência. O sistema que hoje impera na sociedade e que é o sistema o maior responsável por formar pessoas frustradas é o seguinte sistema que eu vou te falar agora. Vá para a escola, tire boas notas, vá para a faculdade, se forme e tire boas notas. Arrume um emprego, depois invista o seu dinheiro para se conseguir ter uma aposentadoria com o seu dinheiro, senão dependa do governo e trilhe sua aposentadoria com a miséria que o governo vai te dar. Esse é o padrão. Esse é o padrão onde a maioria das pessoas estão hoje. A maioria. Então você vê pessoas que estão frustradas nas suas vidas profissionais, que estão ali trabalhando, sufocando as suas emoções, simplesmente para pagar as contas no final do mês. Né? Então, esse modelo é o modelo o maior responsável por formadores de frustradores nessa terra. Então é necessário que a gente ensine para as crianças o valor do trabalho, que o trabalho edifica, que o trabalho dignifica, mas que não trabalhe por dinheiro, porque senão você vai entrar num fluxo onde você vai estar trabalhando por dinheiro e vai estar vendendo suas horas. Vai estar vendendo suas horas por dinheiro, você vai estar massacrando suas horas simplesmente para você pagar suas contas e fazer isso que 30 anos e quem sabe ser feliz um dia na tua aposentadoria tranquilamente. Então, realmente é importante assim esse conceito e não só esse conceito que trilha a sociedade, mas por exemplo, você vira pro teu filho e fala assim: filho, limpa a casa aqui que eu vou te dar dinheiro. Você está condicionando a criança a trabalhar por dinheiro. Ou qualquer outra coisa que você simplesmente condiciona ela a fazer uma coisa que ela não quer simplesmente por dinheiro. Você está condicionando ela a trabalhar por dinheiro. Existem muitas coisas que englobam. Eu separei essas 4 porque são as quatro realmente as 4 principais. Mas existem várias. A educação financeira voltada à criança é algo muito complexo, por isso que eu fiz essa recomendação do livro, vou fazer algumas outras recomendações, mas é uma coisa constante, tá? E tem que se tornar uma coisa agradável. O próximo que a gente vai falar é sobre ganhar versus fazer. Existe realmente uma diferença entre ganhar e fazer dinheiro. Porque quando você simplesmente condiciona o teu filho a só ganhar dinheiro, você tira o poder de criatividade dele.
Eu vou te dar um exemplo disso. Eu vi recentemente uma história de um pai que era realmente rico, e esse pai, o filho dele chegou e queria um carrinho. E aí esse filho chegou, pediu o carrinho pro pai, e o pai falou assim, filho, vamos fazer aqui de diferente. Em vez de te dar o carrinho, eu vou te dar uma coisa melhor. Eu vou te dar como você comprar esse carrinho. Então você vai fazer o seguinte, você tá vendo aquele coqueiro ali? Você vai, sobe ali e pega 4 cocos. Coloca na geladeira e deixa lá. A hora que gelar, a gente vai lá pro centro da cidade e vai vender esses cocos. E aí foi o que a criança fez. A criança foi, vendeu os cocos e aí virou pro pai e falou assim, nossa pai, aqui ó, eu tenho dinheiro todo pra comprar o carrinho. Aí ele, tá vendo filho, tá vendo como que você é capaz? Agora que tal você pegar esse dinheiro, guardar ele e trabalhar mais pra você conquistar mais carrinhos, ou você investir esse dinheiro pra você comprar uma mesa, pra você melhorar o atendimento pro seu cliente e você conseguir vender mais cocos para comprar mais carrinhos. E foi o que a criança fez. Então, é muito fácil você simplesmente pegar e dar um dinheiro para a criança. Você em um momento inoportuno, você vai dar. Mas aonde que fica o poder de criatividade? Aonde que fica o poder do fazer? Porque o cérebro humano é incrível. O ser humano é incrível. O ser humano, ele nasce gênio. Né? Existe uma frase de um arquiteto famoso que ele chamava Buckminster Fuller, que ele fala assim, ó, todos nascem gênios, mas o processo de vida os degenializa. Então, assim, a gente precisa incentivar, a gente precisa incitar o poder do fazer, o poder da criatividade. Porque se a gente entra num sistema onde você simplesmente dá, aonde que tá o desafio? Aonde que está a dificuldade nisso, né? Hoje, a gente falou bastante aqui, né, sobre valores, sobre não trabalhar por dinheiro, né? A gente falou no ponto anterior. Hoje, essa geração de hoje, mais do que nunca, ela está nascendo com a necessidade de trabalhar por algo maior do que elas. Isso se chama propósito, missão, como que você queira chamar. Então, as gerações de hoje já querem trabalhar por algo maior. Então, não se assuste se seu filho... porque hoje realmente mudou. E o que muitas pessoas, assim, até de idade mais velha, não conseguem entender é que realmente o mundo mudou. Hoje não é motivo de escândalo uma pessoa ganhar milhões de reais trabalhando como gamer na internet, sendo youtuber. Então... o mundo mudou, o processo de trabalho mudou, a internet desburocratizou muita coisa, o acesso à informação trouxe avanços sem precedentes. Então, assim, às vezes você quer trilhar um caminho para o teu filho e ele não quer aquilo, mas e não se assuste se ele buscar algo que realmente para você possa não parecer sentido, desde que ele esteja exercitando a criatividade. Esteja exercitando o fazer dele, né? Porque mais do que nunca isso vai mudar vidas. E o último ponto que eu queria falar é sucumbir à vaidade. É muito comum a criança sempre virar para os pais e falar, eu quero esse sapato porque meu amigo tem, eu quero um celular porque todas as minhas amigas têm. Isso, se você simplesmente compactua com isso, você está ensinando uma coisa muito séria para a criança. Você está ensinando ela a sucumbir à vaidade. Sucumbir algo que ela não precisa, simplesmente para agradar, para se sentir aceita no meio do povo. E você percebe isso, inclusive em adultos. Quantas pessoas não vivem de aparência?
simplesmente compram, gastam tudo que tem, até o que não tem, para viver de aparência, para se sentir aceita no meio das outras pessoas. Então você percebe que são coisas que vão entrando na cabeça da criança sem você perceber, às vezes sem maldade, e que vão destruindo a mentalidade financeira dessa criança. Então, assim, você precisa se posicionar, porque até a falta de posição traz problema. Até a falta de posição traz problema. E eu vou explicar. Se você, por exemplo, numa situação dessa, em que a sua filha, um exemplo, chega pra você e fala, pai, eu quero comprar um celular porque todas as minhas amiguinhas da escola têm. Se você dá, você ensina ela a sucumbir à vaidade. Se você não dá e simplesmente não fala nada, você tá criando traumas nessa criança, de modo que ela se sinta inferior a todas as outras crianças. Então, em uma vida adulta, essa criança vai a todo instante tentar se provar melhor do que os outros. Vai tentar se provar melhor porque a infância dela, na infância dela, ela sempre foi inferior aos amigos. Então é altamente provável essa criança tentar se provar melhor para as outras pessoas. Ser aquela criança chata, no caso, um adulto chato, que vai sempre tentar se sentir melhor que os outros. Então, assim, a falta de posição, a falta de você se posicionar para uma criança, ela realmente também traz efeitos. Então, nesse caso, é educação. É simplesmente você ensinar o porquê. Senta aqui, filha, por que você quer isso? E você ali trabalhar aquilo emocional, porque realmente, como a gente falou, a criança ela é uma esponja, ela vai sugar tudo, ela tá na fase de aprendizado dela onde ela tá sugando tudo. Então, ali é a oportunidade de você transmitir conhecimento que ela vai levar para a vida toda, como a gente acabou de falar, né? E aí, para finalizar, eu quero deixar o nosso verso base de hoje, né? Tá lá em Provérbios 22:6. A gente fala de Provérbios porque a gente aqui no Aurea Morning traz bastante provérbios, porque Provérbios foi escrito majoritariamente pelo rei Salomão, um dos homens mais sábios que já existiu, e também um dos mais ricos que já existiu, né? E ele traz princípios, muitas vezes financeiros, e para a vida, né? Que a gente leva atemporalmente. Funcionou há 2000 anos atrás, funciona agora. Então, eu sempre deixo isso registrado antes, né, da gente usar esses versos bíblicos como algo, você encarar isso como algo religioso, espiritual, que pode ser e é para muitas pessoas. Isso, antes de tudo, é algo histórico, algo que realmente existiu. Existem evidências históricas que existiu. E o rei Salomão falava lá em Provérbios 22:6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o que a psicologia está estudando hoje, o que a psicologia, entre aspas, descobriu, já está aí, ó, há muito tempo. Já está aí há muito tempo. Então, isso de janelas de aprendizagem está aqui há muitos anos. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Janela de aprendizagem. Tá aí. Vê quem quer. Então é isso, que a gente possa instruir e reconhecer a importância da instrução financeira na vida das crianças. Então, novamente eu quero reforçar a indicação desse livro aqui, tá? Empreendedorismo não se aprende na escola. Tá? Essa é a versão em português, tradução do Why 80 Students Work for C Students, do Robert Kiyosaki. Se você estiver assistindo no YouTube, eu vou tentar deixar o link da Amazon para você comprar esse livro da melhor forma possível. Não ganho nada com isso também, realmente é só uma indicação de algo que
que realmente para mim foi algo disruptivo. E isso daqui, como eu disse no começo, esse livro traz ensinamentos poderosos para os pais. Então, se você é pai, valoriza a educação financeira dos seus filhos, esse livro aqui é algo fundamental, tá? Quero deixar também, assim, jogos. A criança, ela tem essa necessidade de estar sempre, de brincar, né? De estar sempre em conexão com os pais. Então você pode criar rotinas, isso é muito importante. Crie rotinas de educação financeira para as crianças. E uma delas você pode fazer com jogos. Tem 2 jogos em específico que são muito bons para ensinar a criança. O primeiro deles, né, é o Monopoly, né, o Banco Imobiliário. Um jogo muito legal mesmo, um jogo que eu lembro que eu jogava Monopoly, o Banco Imobiliário, quando eu era criança, e até hoje eu lembro como que funciona o sistema, porque faz muito tempo que eu não jogo Banco Imobiliário, mas foi algo que enraizou dentro de mim de uma forma muito forte, porque esse jogo ele tem ensinamentos financeiros muito poderosos. O segundo deles é o Cash Flow, é o jogo do próprio Robert Kiyosaki. Antes esse jogo só tinha por tabuleiro, mas agora eles disponibilizaram a versão online. Meu, é um jogo assim, é um jogo um pouco mais de uma idade um pouquinho mais para cima, então seu filho tem ali por volta dos 5 anos, ele não vai entender muito, não vai se familiarizar, mas é um jogo ali para quem tá na casa ali dos 8 para cima, já é um jogo muito interessante, inclusive para adultos, tá? Cash Flow, eu também vou deixar o link. É um jogo que tá em inglês, não tem a versão em português, então você precisa ir, se você não fala inglês, vai precisar ir de forma intuitiva lá, ou com o auxílio do Google Tradutor. Mas assim, gente, eu quero deixar também uma recomendação, uma última recomendação. A gente falou aqui de livro, falou de jogo, mas ó, essa daqui é a melhor recomendação, tá? Essa aqui é a melhor recomendação. A Bíblia, como a gente acabou de ver, ela contém algo que você pode falar que os estudiosos estão descobrindo agora, mas a maior parte dessas coisas que o pessoal fala assim, ah, não, foi descoberto hoje, tá aqui, tá? Tá aqui há muito tempo. Tá muito tempo implícito ali pra gente estudar e tomar isso como manual de vida mesmo, tá? E a frase do dia, pra gente finalizar, hoje foi bem, eu acredito que foi bem extenso, teve um atrasinho no começo por conta do problema que eu tive aqui com o celular, como eu falei, mas já finalizando aí, muito bacana o Hour Morning de hoje, e vamos finalizar com a frase do dia. Todos nascem gênios, mas o processo de vida os desgenializa. A frase de Buckminster Fuller. Então, fica na paz de Deus. Retornamos à rotina normal do Hour Morning amanhã. Obrigado a todos pela presença que entraram, os que estão aí, Felipão, Ellen, todos os que passaram também pela live no decorrer dela. Um grande abraço para vocês, até amanhã.